Neste vídeo vou abordar um tema que é muito polêmico, que é a pessoa ser aprovado no cartão de crédito ou um outro crédito qualquer num banco que ele já ficou devendo no passado. E ele então fez uma tratativa, ou seja, uma tentativa e conseguiu ser aprovado no crédito naquele banco e ele ficou, mas eu fiquei devendo esse banco no passado. Aconteceu isso, eu estou falando exatamente esse vídeo porque aconteceu isso com um inscrito, ok? Lógico, eu não vou falar o nome dele, mas vou só deixar o print aqui, mas para tentar explicar, porque claro que a pessoa que na hora vai ver lá, vai ver o comentário dele e poderá começar a conversar alguma coisa embaixo, tá? Às vezes até falar alguma coisa que não se deve conversar. Então eu vou fazer um vídeo, vou tentar explicar o que acontece e que isso realmente acontece, que as pessoas seja aprovado mesmo de verdade no crédito naquele banco que ele ficou devendo. Porque é o seguinte, galera, no Brasil, isso é em todos os lugares, mas no Brasil, um banco vende para o outro e vão passando, um passando para o outro, passando para o outro, e aí, no meio disso, alguns dados são perdidos, ok? Então, olha, já estou tentando explicar. Por exemplo, não existia aqui no Brasil um banco chamado Citibank, que ainda existe, mas ele está por trás de grandes empresas, de grandes bancos. Por exemplo, ele está financiando o Grupo à Vista, que é o Ubank, ele financia o Rapbank, ok? E tem, às vezes, alguma coisa também que ele financia parte, pouquinho mais parte, do Nubank, ok? Então, ele ficou por trás, ele se retirou do varejo. O que é varejo? É levar concessão de crédito para a população. Então ele retirou-se do varejo e ficou só com essas grandes empresas, financiando essas grandes empresas, ok? Então ele vendeu as ativas dele, já tinha vendido antes uma parte da ativa dele para o Itaú Unibanco, que é a Credit Card, que pertencia ao Citibank, e ele ficou ainda então com a parte Citibank oferecendo cartão de crédito normalmente, mas Citibank, não Credit Card. Porque o Credit Card já, nesse caso, já tinha passado para o grupo Itaú Unibanco, ok? Bom, então esse meu inscrito foi aprovado em 2 cartões de crédito do Banco Pan, sendo que ele ficou devendo exatamente 2 cartões de crédito na época que era Banco Pan-Americano, na época que pertencia ao grupo Silvio Santos. Bom, vamos lá. O Itaú também vendeu partes dos ativos dele para o Safra, ou seja, clientes somente de cartões de crédito, que não era correntista do Itaú, ele vendeu para o Safra, ok? Ele, olha, toma, você quer, então compra. Aí o Safra começou a oferecer bastante cartão de crédito, ainda está um pouquinho meio quebrado, mas ele já está começando a oferecer, inclusive foi daí que ele começou a abrir o AG0, ele começou a entrar no varejo pelo AG0, ok? Bom, aí o que eu quero explicar é o seguinte, isso acontece, poderá sim, com certeza, a pessoa ser aprovado no cartão de crédito do próprio banco, porque ele ficou devendo antes, achava, eu estou devendo, esse banco nunca mais vai me dar crédito. Poderá dar se acontecer isso que aconteceu com o Banco Pan-Americano, que pertencia ao grupo Silvio Santos, que foi vendido para o BTG Pactual e o BTG Pactual comprou os ativos, ok? Então, alguns bancos de dados ficaram perdidos. E aí, nesse caso, ele foi aprovado, ele entrou no Serasa e estava lá no Serasa Ecred, uma oferta de 2 cartões de crédito do Banco Pan, se eu não me engano, um era Buscapé, outro era o próprio Pan. Ele clicou sem compromisso nenhum, achando que não ia ser aprovado, e foi aprovado com limite até ok, nos 2 cartões, que eu vou deixar o print aqui para vocês verem, tá bom? Bom, claro que eu não vou deixar o nome dele, lógico, mas vou deixar aqui o print para vocês verem. Então ele foi aprovado. Isto que aconteceu, quando o Banco Pan-Americano passou para o BTG e que virou Banco Pan, ele só comprou, nesse caso, os ativos. O banco de dados ficou para trás. Quem sabe você também, né, se aconteceu isso contigo, ficou devendo o Banco Pan-Americano e agora você tentar e conseguir um cartão de crédito que ele conseguiu,
ok? Lembrando que é análise de crédito, tá? Ainda tem isso também. Não é, pode ser, não é porque você ficou devendo que você não vai ter o crédito. É porque, de repente, você não passou no análise de crédito, ok? Que é uma outra coisa totalmente separada do que ficou devendo, tá bom? Bom, e pode ser o contrário também. O Citibank, como eu falei, vendeu o varejo para o Itaú, também não vendeu o banco de dados de pessoas inadimplentes. Quem era cliente do Citibank e ficou devendo, consegue ter crédito no Itaú ou no Credit Card normalmente, porque o Itaú não comprou essa parte. Essa parte agora que está ficando o seguinte, agora que o negócio está ficando, ou está alargando ou está apertando mais. Agora, com a compra do Itaú da Recovery, ou seja, o Itaú comprou a Recovery, aí sim que a coisa está ficando esmagando. Porque quando o Itaú comprou a Recovery, o Itaú comprou todos o banco de dados da Recovery. E como a Recovery tem concessão de crédito de várias empresas, de várias instituições financeiras, com certeza também comprou, ela teve, nesse caso, cessão de crédito para cobrar aos devedores do Citibank e de outros bancos, de todos os outros bancos que engloba aqui no Brasil, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, muitos bancos. Mesmo o Banco do Brasil tenha ativos, poderá também ter passado a cessão de crédito para Recovery. E aí o que acontece? Como o Itaú comprou todos os ativos e os inativos e todo o banco de dados da Recovery, ficou 100% Recovery, poderá então ser negado um cartão de crédito o cliente do Itaú, porque ele está na Recovery. A Recovery teve uma cessão de dívida de um banco X, essa pessoa estava devendo esse banco, a Recovery teve essa cessão e então está lá na Recovery como devedor. E ele então poderá ser negado, mesmo que a pessoa seja cliente do Itaú, já com o cartão de crédito do Itaú, quando vai pedir um aumento de limite, o Itaú já avisa. Olha, você tem pendência na Recovery, resolve a tua pendência na Recovery para nós te dar esse aumento de limite. Deu para vocês entenderem? Então, poderá ser isso que eu falei para você, lá do Banco Pan, e também, galera, o contrário, digamos que o Itaú compra, não vai acontecer isso, mas digamos que o Itaú compra o Bradesco, e aí compra também a dívida do Bradesco. Quem estava devendo o Bradesco não vai ter crédito no Itaú, não vai, porque o Itaú vai comprar todo o Bradesco. Isso aconteceu com vários bancos. O Bradesco comprou o Bamerinos, comprou outros. O Itaú comprou outros bancos, então foram juntando os dados. E aí depende do pacote que eles compraram, depende do pacote, de tudo lá, de todos os ativos e os inativos que eles compraram. Quando eles preencheram lá o contrato, depende do que foi comprado. Então, se foi passado todos os bancos de dados de todos os clientes atuais, dos clientes antigos, tudo se foi passado, aí nesse caso, todos os dados estão lá, a pessoa não poderá não ser aprovada no crédito daquele banco, porque ficou devendo aquele outro banco que foi vendido para um banco. Enfim, é uma enrolada danada, é algo que dá um vídeo para 1 hora, para eu tentar explicar para vocês. Então, nesse caso, acontece isso, e o que aconteceu com esse inscrito, que ele foi aprovado no Banco Pan, de 2 cartões, devendo no passado o Pan, por causa que era pan-americano, foi vendido para o BTG, ele se deu bem. Agora, aí eu já falo o seguinte, o bom agora é ele pagar direitinho, ok? Pagar direitinho, não atrasar, pagar a fatura ok, para poder ter mais concessão de crédito dentro do banco. Eu espero ter ajudado vocês aí, ter explicado algumas coisas. Se você ficou, como assim, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Então pode perguntar, não tem problema, pergunta aqui que eu respondo. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui.